Olá, gente. Belezinha? Tudo tranquilo? Estamos aqui junto mais uma vez, professor Rafael, professor Pensar EAD. Muito bom poder estar com vocês aqui. Hoje a gente vai comentar sobre um tema que é de extrema importância de ser compreendido, porque são as modificações que a biologia nos permite, né? As novidades, ora são novidades excelentes, ora são novidades preocupantes. Então, vê só, especificamente no último dia de 2019, a China se depara com uma situação clássica de um quadro sintomático atípico, dificuldade respiratória, e depois de alguns estudos, se verifica que algumas outras pessoas já apresentavam também esse quadro clínico no mês todo de dezembro, velho. E aí o que é que acontece? Não eram diagnosticados como tuberculose, nem como pneumonia, nem como gripe comum. Então, finalmente, no dia 31 de dezembro, é dado um diagnóstico aí de uma nova doença, né? Uma ideia de um novo vírus, classificado inclusive como coronavírus. Dá uma olhadinha, por favor, nessa imagem, gente. Essas são algumas imagens que mostram pra gente o coronavírus. Inclusive, esse nome coronavírus traz uma curiosidade, porque as cápsulas proteicas que esse vírus apresenta são cápsulas ou são estruturas proteicas associadas ou semelhantes ao que os pesquisadores descreviam como sendo tipo um coroas. Daí exatamente o nome coronavírus. Ficou essa história, a coroa que o vírus apresenta e tal, então terminou se colocando aí como sendo coronavírus, ok? Aqui algumas informações, além da imagem do vírus. Esse camarada ficou conhecido como nCoV, é o novo coronavírus. Esse vírus ele foi identificado a primeira vez na década de 60. O primeiro alerta, na verdade, ou a primeira situação aconteceu na cidade da China. A cidade, inclusive, vai ser assim comumente, né? Mas um nível de população muito grande na cidade de Wuhan. O surgimento, como eu já falei há pouco, no dia 31 de dezembro. Isso aqui, ó, é uma informação que é muito variável. Os caras acreditam que provavelmente tinham originado de morcegos ou de serpentes, porque provavelmente essa nova situação aconteceu em feiras livres, né? E aí, culturalmente, a galera lá tem uma referência de se alimentar de animais exóticos e acredita-se que a partir daí que surgiram as primeiras referências a essas doenças. De fato, algumas doenças respiratórias foram muito comuns de surgirem em continentes ou em países orientais, principalmente ali na região da China, por ser muito popular e também por esse aspecto cultural. Aqui uma característica clássica desse novo coronavírus, que é a referência à idade. A primeira vítima, vejam que era uma pessoa já de idade avançada. Normalmente as pessoas de idade avançada têm apresentado ou apresentam um quadro sintomático um pouco mais severo do que pessoas mais jovens, por exemplo. Existem sempre aquelas referências e já se sabe disso como age um novo coronavírus. Ele é mais sintomático em pessoas de idade mais avançada e pessoas de grupo de risco. Então, pessoas que estão imunossuprimidas por tratamentos, ou pessoas que são aidéticas, ou pessoas que já têm diabetes, têm pressão arterial elevada, cardíacos, normalmente pessoas que têm problemas respiratórios crônicos, fumantes, correspondem a grupos de risco desse novo coronavírus. Gente, aqui um traçado histórico do coronavírus em humanos. Como eu já havia citado antes, ó, primeira situação aconteceu lá na década de 60, tá aqui, ó, primeiro diagnóstico de coronavírus. Aí a gente destaca dois casos clássicos, um no intervalo, na verdade, entre 2002 e 2003, e outro no intervalo entre 2012 e 2013, que ficou conhecido como duas doenças, a primeira conhecida como SARS, que é uma síndrome respiratória aguda e asiática, e a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Essas duas doenças, lá em 2002, 2003, no primeiro caso, matou aí em torno de 750 pessoas aproximadamente, e em 2012 a MERS matou em torno de 850 pessoas aproximadamente. Então vejam que não é uma novidade o coronavírus. Agora, a novidade são os processos de mutação, que os vírus a gente sabe que eles conseguem, né, passar por esses processos de mutação, e aqui a gente vem a partir de 2019, exatamente com esse processo pandêmico, que ficou conhecido como o novo coronavírus, ou COVID-2019, que vem aí realmente incomodando muito a sociedade científica e a população comum também, pela aflição que causa, pela necessidade de isolamento,
pela necessidade de mudanças, por exemplo, referentes a comércio, a saída de casa. Então isso mexe muito, né? Período de quarentena, suspensão de aulas, são todas medidas para tentar exatamente diminuir essa possibilidade de transmissão da doença, principalmente a transmissão que a gente chama de transmissão comunitária, em áreas específicas, beleza? Olha essa imagenzinha que legal. Essa imagenzinha mostra para a gente exatamente as referências em relação aos idosos, que é uma preocupação também, né? Os idosos, acima de tudo, eles têm que passar pelo isolamento, mas aí também tem que lembrar que as pessoas jovens têm que se isolar, porque mesmo que os sintomas nelas sejam menores, mas existe a possibilidade de a pessoa jovem terminar transmitindo para o idoso, beleza? Então tem que ter essa consciência social, inclusive nesse momento. Mecanismo de isolamento, de higienização, álcool, lavar bem as mãos, lavar bem o rosto, lavar roupas, se porventura tiver de se expor por algum motivo, porque infelizmente é aquela história, dentro da dinâmica de modo de vida que a gente tem, não dá para todo mundo ficar isolado, velho. A gente tem que comprar alguma coisa, a gente tem que ir na farmácia, ir no supermercado. Então, essas medidas de higienização que são clássicas de várias outras doenças, acima de tudo agora tem que ficar muito em alerta. Bom, então como a gente já traçou, como eu já falei, tá aqui, ó, SARS 2002, 2003, matava 10% em geral, então a taxa de letalidade relativamente alta, só que o que se tem percebido é que a SARS, a MERS, comparado com esse novo coronavírus, a taxa de transmissão desse novo coronavírus realmente tem se tornado absurda, certo? Por isso que tem, estatisticamente falando, aumentado muito a quantidade de pessoas infectadas. E aqui a situação associada à MERS, 2012, 2013. Observe um detalhe que é importante, que quando a gente vai falar de pessoas mais velhas, está aqui, ó, a taxa de letalidade ela termina aumentando muito, gente. Por isso disso, olha essa estatística aqui, ó, acima de 65, mais da metade de doentes pode porventura vir à morte em decorrência desse coronavírus. Tem que alertar lá os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios a respeito desse risco, beleza? E a gente normalmente ali com esse acesso mais fácil à informação devido à tecnologia tem que ir os orientando sempre. Então é um ponto importante demais. E assim, historicamente até, por toda essa movimentação associada a esse novo coronavírus, com certeza é uma temática que vai ficar para a história, literalmente. Né? Vai ficar para a história, literalmente, beleza? Infelizmente, uma história negativa, por toda a perspectiva que a gente está verificando aí. É claro que a gente pensa muito na gente, a gente pensa muito no Brasil, mas a gente tem que pensar também em outros países, a Itália, a própria China, por exemplo, onde a quantidade de pessoas efetivamente doentes ou mortas tem sido muito alta, e é algo que nos preocupa muito a nível mundial e enquanto cidadão também, beleza? Então aqui alguns pontos nesse caso referente ao coronavírus, essas são algumas informações, e aí a gente deixa sempre o alerta, aproveitando mais uma vez para fortalecer aquela ideia. Se cuidem, higienização sempre, fique em casa quando for necessário. Um grande abraço, gente, do professor Rafael, e vamos à luta. Grande abraço, até mais. Fala pessoal, deixa aqui o seu like, se inscreve em nosso canal, segue o nosso Instagram e acesse o nosso site.